companhia José Vecchio Filho, ex-conselheiro do Inter, presidente do Jockey Club, representando a torcida colorada. Daqui a pouco também conosco, via Skype, o Lucas Bolzan, conselheiro do Grêmio, representando o lado tricolor desse clássico. Um clássico que está se aproximando ainda com algumas dúvidas nos dois lados, os dois departamentos médicos trazendo algum suspense, tanto no Internacional quanto no Grêmio. Eu quero saber do Vecchio o que ele espera do time dele, do Internacional, para esse clássico, e o que ele espera ver do outro lado, assim como o Lucas Bolzan também vai me responder perguntas nesse sentido do que ele imagina que o Renato vai utilizar como estratégia e o que também ele espera que o Kudê utilize como alternativa para enfrentar o Internacional. O fato, Vecchio, é que o Lindoso concedeu entrevista hoje falando sobre o Clássico Grenal. O Lindoso chamou de jogo do ano. Talvez tenha essa projeção ou esse pensamento de jogo do ano porque, ao que tudo indica, a não ser que nós, por conta do sorteio na Copa do Brasil, tenhamos novamente Grenal em um mata-mata, mas a não ser que isso aconteça, este será o Grenal mais importante da temporada. Alguns podem dizer, não, mas o Grenal passado valia título, que era o título do campeonato estadual, porque quem enfrentasse, ganhava o turno e quem enfrentasse o Caxias poderia, como veio a ser o Grêmio, campeão gaúcho. Mas Libertadores tem um tamanho muito maior do que o estadual. Óbvio que um título é importante, que o estadual é importante, mas este também é um jogo fundamental. Além deste ponto de ser daqui para frente o Grenal mais importante de fato, existe a situação anímica, que esse Grenal terá sim muita influência, apesar de que esse Grenal pode valer a classificação para o Inter, mas não tende a taxar a eliminação do Grêmio na Libertadores. O Grêmio terá, depois desse clássico, mais 2 jogos na Arena como mandante, contra o América de Cali e contra a Universidade Católica, e o Inter vai ter 2 jogos fora. Claro que dependendo da combinação, e a tendência é que o Inter, com 3 pontos conquistados nestes 9 que tem a disputar na Libertadores, pode ser uma vitória ou 3 empates, a matemática indica que isso tende a ser suficiente para o Internacional classificar, pelo menos em segundo no grupo. Mas tem o fator anímico, o Inter não está correspondendo no Campeonato Brasileiro, o Grêmio não está correspondendo no Campeonato Brasileiro, o Grêmio está invicto há um bom tempo na competição nacional, está invicto na Libertadores, mas, ou melhor, estava invicto na Libertadores, está invicto na competição nacional, estava invicto na Libertadores até a rodada passada, mas é um ambiente tumultuado no Grêmio, porque não vive bons momentos, é a primeira vez que o Renato começa a ser mais contestado e com um pouco mais de força pela torcida nas redes sociais, então é um momento diferente do Grêmio, é um momento em que o Inter há pouco perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro e talvez ali tenha mostrado que não tem elenco para disputar as 2 competições, mas enfim, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais aqui no Cadeira Cativa. Você concorda com o Lindoso? É o Grenal o jogo mais importante desse ano? Ou é mais discurso, porque é aquela história de que o jogo mais importante é sempre o próximo, Vecchio? Boa noite. Bom, boa noite, Maurício. Boa noite, Lucas Bolzan. E boa noite, telespectadores. Esse Grenal é um Grenal, Maurício e Lucas, instigante, a meu juízo, né? Porque pega o Grêmio num mau momento, um momento de cobrança, e pega o Internacional num momento de ascensão, né? De afirmação. Até bem pouco tempo nós estávamos na liderança do Campeonato Brasileiro, que todos sabem que é um campeonato difícil. Eu acho que cabe aqui, Maurício, uma indagação, né? Será que o Inter bateu no teto da sua ascensão e será que o Grêmio chegou ao fim do poço na sua má fase e vai parar de perder rendimento? Então, eu acho que esse Grenal não é exagero do Lindoso, ele vale muito para as 2 equipes, né? O Grêmio precisa voltar a mostrar o bom futebol que tinha. O Internacional está mostrando uma organização um pouco melhor. Mas como o Maurício falou, talvez nós não tenhamos ainda à disposição do treinador o elenco de que necessita o Inter para disputar todas essas competições com chance de ponteá-las, né? De ter uma classificação tranquila na Libertadores, de ficar lá brigando sempre pelo título no Brasileiro, que é um desejo de todo colorado e, aliás, de todo torcedor brasileiro, ser campeão de um torneio tão difícil. Então, esse Grenal vale muito, sim. Eu acho que não é um exagero do Lindoso. A gente tem escutado aí fora
né? Tem aquela máxima que, se não me falha a memória, é uma frase do Ibsen Pinheiro, que Grenal arruma a casa. E desarruma também, né, Maurício? Então, eu acredito que vai ser um grande jogo, né? E acho que os treinadores e os times devem estar com concentração máxima, porque ambos os clubes sabem, né, o que o resultado desse Grenal pode trazer para o ambiente interno de cada vestiário. Você acredita, olhando o outro lado, olhando o lado do Grêmio, que o Renato balança se não tiver um resultado positivo no Clássico? Olha, Maurício, eu... Pegando essa frase do Ibsen, essa adaptação, como uma máxima. É que eu acho que isso aí vale em relações mais voláteis, né? O Renato tem uma relação muito sólida com o Grêmio. Ele vai completar 4 anos, ele tem estátua, ele tem uma envergadura tão grande quanto o vestiário do Grêmio, que é um clube de tradição. Então, eu não acredito que a direção do Grêmio também vá levar um resultado, um episódio. Claro que é um somatório de maus resultados recentemente, mas o Renato tem uma história como treinador do Grêmio de vencedor. Já o tinha como jogador, né? Não me parece que o Romildo seja um presidente de entregar cabeças, né, para não assumir a responsabilidade. E também penso isso do presidente do Inter, né? Porque até bem pouco tempo a pressão estava do lado do Cudê, né? Todo mundo queria saber que o nosso técnico, o Inter vinha jogando mal, que o nosso técnico não ajeitava. Então, eu não acredito... Especialmente eliminado do Gauchão, né? Eu não acredito que Renato vai cair. Eu acho que Renato vai cair... Mas o Renato não cai. O Renato disse na coletiva dele essa semana que ele pede para sair. Claro que pede. O Renato é gremista. Ele é identificado com o clube. E eu acho que ele não vai querer criar um constrangimento para a diretoria. Um clube que só rendeu homenagem a ele. Né? Eu acho que o jogador, o treinador, o profissional, né, ele tem que levar isso em consideração. Né? É um comportamento das personagens identificados. Como eu acho, por exemplo, que o D'Alessandro é um personagem do Internacional. Eu não acredito que pudesse partir, ou que venha a partir um dia, qualquer agressão, né, pessoal contra um clube do D'Alessandro, por exemplo. Né? São jogadores de exceção que se identificam com o clube. Então, acho que o Renato, aquilo que ele disse, ele pode até honrar. Né? Se vê que a pressão está muito grande para aliviar a diretoria, pode ser até que ele peça a demissão. Mas tu sabes, Vecchio, o Lucas Bolzan já está chegando ali, ele pode acompanhar e talvez até concordar com a minha análise ou não, porque sabe como é que é, o torcedor fica sempre mais apreensivo. Na quarta-feira passada, logo depois do jogo, eu estava conversando com alguns amigos gremistas, e eles estavam preocupados, estavam falando, olha, mas o time não está jogando nada, o time vai ser eliminado da Libertadores, que vai ser um passeio do Grenal na semana seguinte. Eu falei, olha, cuidado pelo seguinte, se analisar a tabela, o Grêmio está tão próximo de se classificar quanto o Inter. Porque o Grêmio tem um clássico Grenal, que aí não importa se é no Beira-Rio, se é na Arena, é um jogo aberto, ainda mais sem torcida, menos importa o mando de campo, mas é um jogo muito aberto ao natural. E depois o Grêmio tem 2 jogos em Porto Alegre. O Inter tem 2 jogos fora, e tanto o América quanto a Universidade Católica tem 3 pontos. Eles têm um confronto, assim como tem Grenal, tem um confronto entre eles. Quem ganhar, e aí a tendência, pelo que se viu no meio de semana passado, é a Católica, parece que tem um pouco mais de recurso, um pouco mais de possibilidades, só que o jogo é na Colômbia. Então, se a Católica ganhar fora de casa, vai a 6, começa a ameaçar, ou começa a preocupar a dupla Grenal, especialmente se existir um empate no jogo aqui em Porto Alegre. Mas o Grêmio tem 2 jogos em casa. O Inter, se a gente fala Independente, Católico ou América de Cali, o Inter vai enfrentar estes 2 fora de casa. Por isso, a tese do Renato, e isso eu disse antes da coletiva, eu sabia que o Renato ia dizer na coletiva. Quando saiu ali o 2-0, que foi rapidinho, eu até perguntei para esse meu amigo se íamos ouvir falar de Nana Neném, de deu mole, de garantia de classificação, porque quem analisa a tabela até diria, não, o Grêmio de fato é o principal favorito. É muito difícil o Grêmio não classificar por ter 2 jogos em casa, e a gente sabe que mesmo com a pandemia, Série A, Série B, nos principais campeonatos do mundo, a tendência de o mandante ganhar permanece, velho. Eu acho que sim, né? Até por conhecer os atalhos do campo, por estar ambientado, né? Acho que é que assim a torcida,
em geral, o torcedor ele é muito angustiado, né? E aí a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo, eu vou dar um passeio, eu vou me classificar fácil. A Libertadores é um certame difícil, né? E ele está totalmente atípico, como está o Campeonato Brasileiro, como está o mundo, né? A economia derretendo, o esporte recomeçando, né? A gente olha jogos aí e fica, às vezes, com a impressão que tem times aqui da América do Sul que jogaram uma partida, 2, né? Nós ainda jogamos o gauchão, né? A gente vem se ambientando. Então, talvez essa possível vantagem, por exemplo, o Flamengo dos times brasileiros que está na Libertadores, o Flamengo é o time que deveria estar mais embalado, porque jogou o Carioca, que começou antes de todos os certames. No entanto, tomou uma chinelada aí, agora recentemente, que talvez demore para se reerguer. Então, está muito imprevisível. E isso se dá em razão dessas paradas, da pandemia, das cautelas, o fator campo sem torcida, que me parece neutralizar, né? A única vantagem do time de jogar em casa é conhecer os montinhos artilheiros de cada gramado. Reside nisso hoje a vantagem de jogar em casa sem torcida. Flamengo, que foi citado pelo Vecchio, que terá hoje em campo, daqui a pouquinho, contra o Barcelona lá em Guayaquil. César, Tuller, Rodrigo Caio, Léo Pereira e René, William Arão, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Pedro. Lembrando que o Flamengo teve uma série de casos de coronavírus, vários jogadores, foram 6 atletas, mais 2 integrantes da comissão técnica. Alguns jogadores da base viajaram hoje, chegaram 4 horas da tarde para ficar no banco, pelo menos para o jogo das 7h15. Teve ameaça hoje à tarde do governo do Equador de suspensão da partida por risco, por conta do surto de casos do Flamengo. E o Flamengo está tentando se recuperar de tomar 5 do Independiente Del Valle. Deixa eu colocar na conversa o Lucas Bolzan, conselheiro do Grêmio. Você concorda com aquela análise de que o Grêmio tem grandes possibilidades, mas o clássico Grenal é um fator decisivo pelo ambiente que se cria por conta de enfrentar o maior rival? E pode sim o Grenal, com a frase do Ibsen que o Vecchio citou, arrumar a casa definitivamente do Grêmio ou desandar a maionese de uma vez, Lucas? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Vecchio. Maurício, depois que o Bruno me falou que era tu que ia apresentar o programa, até passei um perfume aqui para aparecer no Skype aqui, cara. Sabe como é que é, né? A audiência aumenta, né, Lucas, quando passa perfume, claro, né? Claro. Eu fico feliz aqui de estar contigo, estar com o Vecchio aqui. É sempre um prazer a gente estar aqui conversando contigo, com os convidados e também com a nossa audiência. Eu quero dizer que a minha reflexão sobre esse clássico Grenal, ela é uma só. Claro, uma visão neutra, né? Não como gremista aqui falando. É a chance do Inter ter de conseguir efetivamente ganhar um jogo do Grêmio. Porque nos últimos tempos, né, nos últimos anos, o Inter tem tido dificuldade com relação a isso. Por quê? Porque efetivamente o Grêmio está numa má fase, que parece que não passa, né? E o Inter vem numa boa fase. Aí tem talvez o jogador hoje no Brasil, um dos jogadores que vem jogando melhor, que é o Galhardo, isso é inegável, até pelo posto de artilheiro do campeonato. E também porque o Grêmio parece que está numa má fase coletiva, né? A gente compreende isso. Eu até semana passada participei com o REC e comentei que fazia tempo que eu não via que vários jogadores do Grêmio estavam em decréscimo técnico, né? E eu citei o exemplo do Mateuzinho. E eu até achei que na última partida, até o Darlan foi melhor que o Mateuzinho, como dentro de campo. O Grêmio, claro, esboçou uma reação ali, o primeiro tempo, e efetivamente foi melhor que o Palmeiras, né? Isso é inegável, mas não conseguiu concluir, não conseguiu chegar a gol, enfim, ali só dominou o jogo, mas aquele domínio que não serve para nada. Então, tem um respiro aí de esperança do Grêmio chegar no Grenal com novas forças. Eu gostei também das mudanças táticas que o Renato fez. Pouca gente avaliou isso, mas de fato, né? Só os 3 volantes já demonstram que o Grêmio sabe que está numa má fase técnica e que tem que mudar um pouco o estilo de jogo até retomar aquela confiança. Esse Grenal, se o Inter não vencer, então vai ser por demérito do Inter, que não conseguiu aproveitar desse momento que está melhor para ganhar. Eu realmente não espero que isso ocorra, né? Espero que o Grêmio ganhe. Mas eu, se pudesse fazer essa análise, né, do Grenal, é de que é a chance do Inter tentar dar uma mudada nessa gangorra. E claro,
como o Vec comentou aí, a frase do Ibsen, de fato, se o Grêmio chega a ganhar esse Grenal, volta tudo ao normal, volta a confiança do jogador. Eu lembro muito bem que o último Grenal que a gente jogou recentemente, ainda se sentia nos jogadores do Inter um certo nervosismo, uma certa falta de paciência que refletia na maneira como o Inter jogava. E eu acho que isso não vai acontecer amanhã, porque o time do Inter, de fato, se sente um pouco mais seguro com o seu jogo, se sente um pouco mais confiante, diferentemente do Grêmio. Então, se eu pudesse apostar no resultado amanhã, Maurício, que eu apostaria no empate, tá? Apesar de, como tu mesmo disseste aí, até pelas análises, o empate não serve a ninguém. Muito menos ao Inter, né? Que ainda joga 2 depois fora. Então, eu acho que dessa vez o Inter vai vir para ganhar. E terminando o meu raciocínio dizendo que o Inter vindo para ganhar, abre-se espaço para um contra-ataque. O Grêmio vai jogar com 3 volantes e talvez aquele jogo disputado ali, que sobre uma bola, a gente ainda tem, né? O Diego Souza, na entrevista de hoje, foi bem claro dizendo que se considera em má fase e que se essa má fase só vai acabar quando ele fizer gols. Então, talvez, eu acho que vamos esperar aí um gol dele nesse Grenal, talvez 1-0 aí. Eu já me sinto satisfeito. A gente vai falar um pouco mais sobre essa entrevista também do Diego Souza, sobre a preparação do Grêmio, a preparação do Inter para o Clássico. O Lucas Bolzan estava fazendo um gesto ali dizendo que é 70-30, que não é 50-50. Ele estava te provocando ali. Não, mas isso aí faz parte do jogo. Eu acho que Grenal, ele incita esse tipo de disputa, né? Mas eu sou um torcedor muito tranquilo, né? Eu sempre disse aqui, reafirmo, eu não sou antigremista, eu sou apenas colorado. Quero que o meu time ganhe e acho que o Internacional vive um melhor momento, né? Mas, assim, é uma lástima, né? Um Grenal dessa importância sem público, né? Mas a culpa não é do Inter, não é do Grêmio, também não é das autoridades, porque é prudente, né? Que não se faça aglomeração. Nós, lá no Jockey Clube, Maurício, nós estamos, desde março, realizando a nossa atividade sem público. Portões fechados é um prejuízo, claro que é um prejuízo, mas é melhor do que a gente, né, colocar em risco a nossa população. O Grenal, por exemplo, ontem eu vi pela primeira vez, Maurício e Lucas, pela primeira vez, um repórter da grande mídia concordar comigo quando eu disse aqui a última vez pro REC e para vocês, que eu acho a maior bobagem aquela história daquele som da torcida, né? Aquelas coisas ali, porque tira... A torcida mecânica. O som do campo, né? Ontem teve uma partida que era Sport e o Sport ganhou de 1-0, né? Foi do Brocador, eu acho, pênalti, né? Só o som do campo. Que maravilha de ver o som do campo. Como me lembro o meu tempo de piar. Ontem foi Sport... Ontem não, foi domingo. Sport e Fluminense. Isso aí, Sport e Fluminense. Me lembro o meu tempo de piar, quando eu, morador do Cristal, eu ia ali no suplementar do Beira-Rio assistir os treinos. O suplementar do Beira-Rio, que era quase na frente ali do Portão 8, e a gente ia ali olhar o treino e sentia o som do campo. Os jogadores gritando, pedindo bola, aquela coisa legal do futebol, que até me lembrava o saudosismo do futebol de várzea. Então, esse negócio, essa torcida mecânica também, ela tira o ambiente do jogo. Não me agrada. Mas eu vou te dizer, eu vou passar a bola pro Lucas para ele opinar, viu, Lucas? Mas, quero fazer primeiro um parênteses aí, viu, que eu achei uma bela percepção que ele teve do Vecchio. Tu acha que foi a melhor percepção? Eu vou dizer para você o seguinte, eu assisti um jogo do Cruzeiro no Mineirão, na Série B. Como o Cruzeiro tá mal das pernas, não tem a tal da torcida mecânica. Tu é guerreiro, hein? Eu sou guerreiro. Mas tava passando, vou fazer o quê, né? O cara tem que acompanhar o futebol, tem que saber como é que o Cruzeiro tá se preparando. Mas eu me senti deprimido vendo o jogo com o estádio vazio, sem nada de som. Só tinha o som da cabine e tava ruim também. Eu acho que em alguns casos estão errando no ponto da torcida, porque tem vezes que os caras estão errando também lá. Os DJ não estão tão bons assim, também estão meio destreinados. Mas também sem nada eu senti falta, viu? Eu me lembro daqueles jogos contra o São Caetano e contra o Santo André, que tinham na Série A de vez em quando, né? Que eles estavam na Série A. E era quase como se fosse isso, né? Porque quando jogavam na casa não tinha torcida, então tu ouvia o som do campo, né? Sim. Era meio depressivo, sim, eu concordo. Mas tu conseguia ter essa percepção muito maior, né? Tu ouvia os jogadores gritando e tal. Alguns jogos da Série B, a gente sente isso também, esses novos times de empresários aí que chegam na Série B. Mas foi interessante o Vecchio comentar isso, porque dá uma certa nostalgia, sim, e é importante. Mas também eu acho que chega a um ponto que fica meio depressivo, sim, também. Então, não consigo opinar aí.
Mas, Não Lucas, vou eu meti um acompanhar recorde para cima do Maurício. Vou ficar em cima do muro. Vou ficar em cima do muro. Eu meti um recorde, Lucas, esse fim de semana. Eu assisti o jogo do Avaí. Não, mas aí... Eu assisti o jogo do Avaí. O Avaí, esses dias eu assisti o jogo, uma parte do jogo do Avaí que era 11 horas da manhã. Foi esse jogo que Sim, viu? esse jogo. Mas aí tava pagando promessa Não, 11 eu da assisti manhã. o jogo do Avaí para confirmar, porque eu estou desenvolvendo uma tese, que time em boa fase revela até jogador ruim, como é o caso do Valdívia. O Valdívia, quando estava no Inter, que o Inter estava em alta, o Valdívia era candidato a craque. Depois, fiz uma comparação com o Ganso. Quando jogava naquele Cano do Santos, era um craque. Aí no Fluminense, ele não consegue acertar um passe de meio metro. Então, eu vi o jogo para constatar que jogador ruim em time, num bom momento, ele até consegue se disfarçar de craque. Né? Por isso que eu assisti todo o jogo e eu acho que o Valdívia não acertou um passe durante toda a partida. Escândalo. Esse Valdívia, a gente já comentou aqui que era um jogador, né, que até vou parafrasear o Rec, porque ele que disse isso, não vou tomar aqui a audiência dele, né, do programa também, mas ele falou que na época, quando ele todos os gremistas que iam, eles comentavam, não, olha, o Valdívia me servia, né, que era o jogador do Inter que até os gremistas queriam, porque efetivamente, cara, era um jogador diferenciado, né, naquele Inter, quando ele surgiu, né, o modo como ele jogava e a posição, e até ele tinha muitas qualidades, né? E como é que pode, né? Mas também, até o Rei comentou que é problema psicológico e tal, que tem toda uma situação aí por trás. O Inter tem alguma coisa do passe dele ainda? Não, né? Eu acho que não, né? Não, o Inter deixou terminar o contrato com ele, né? Ele saiu, ele caiu atirando no Inter. Ele saiu meio bravo aí, andou dando umas podia ter vendido. Teve proposta na época, né? Não, mas ele andou, teve uma época aí que o Inter emprestou ele, né? Ele andou... Sim, não, ele tinha contrato com o Inter, as passagens anteriores eram emprestado. Diga, Lucas. Mas ele teve, na época, quando ele estourou, eu não me lembro se era Ucrânia ou Rússia, fizeram proposta e o Inter não quis vender, até porque o valor era baixo. Sim. E todo mundo concordou, ninguém disse, olha, vende, porque ninguém sabe, né, o amanhã, né? Mas ele teve proposta, assim. Se eu não me engano, ele chegou a ser convocado para a seleção, não foi? Ou era de base, era aquela sua. Uma vez, eu acho que foi. Uma vez foi. E ele chegou a jogar no São Paulo também, né? Ele estava na Olimpíada, né? Ele estava naquele time dos Jogos Olímpicos ali. Isso. Era aquelas das convocações, né? Mas é que eu sou saudosista. Eu, quando vejo um jogador que foi do Inter... Tu fica agorando, né? Não fico agorando, eu vou lá olhar. Eu vou lá olhar, porque aí eu quero ver. Eu quero saber se a minha opinião em relação àquele jogador era correta, né? E eu sempre achei que o futebol do Valdívia, ele não era tudo isso, né? Eu acho que o Internacional teve jovens muito mais promissores que ele não deu oportunidade. E o Valdívia, que fazia um bom merchandising, tinha uma boa mídia social... Era um pouco pica, né? Com todas aquelas conversas, aquelas comunidades dele, ele enganou mais tempo. Então, eu fiquei vendo todo o jogo do Avaí, que, por sinal, tomou 5-2 na cola, né? Tu nem tava torcendo contra ele, né? A hora que eu tava vendo o jogo, tava 2-0. Deixa eu aproveitar essa informalidade que a gente está tendo, que também eu vi uma notícia hoje. Lembra daquele que chegou a jogar no Grêmio, acho que não chegou a ficar um ano aqui. Se eu não me engano, o Barcelona vai fazer uma proposta de 30 milhões de euros para comprar o William José. Aquele lá tropeçava na bola. Também é um jogador que saiu daqui do Grêmio. Se eu não me engano, ele veio por empréstimo aqui logo depois. O Grêmio pegou ele por empréstimo também. Aí o cara virou... Provável, ele já tá valendo muito dinheiro, porque eu me lembro que a última transação dele já foi alta, e era um jogador que simplesmente tropeçava na bola. E a gente tem outros exemplos, né? Até o próprio Grafite, que é esse comentarista também, quando veio aqui no Grêmio, não jogou nada. Nada. E assim por diante, né? Também, como é que pode, né? Tem uns que dão uma volta por cima. Tem uma questão de ambientação, né? Por exemplo, às vezes tu traz um jogador pro Inter e pro Grêmio, não jogam nada e vão lá pro centro do país e destrói, né? Então, às vezes é o ambiente também, né? Também é. Clima, o treinador. Olha aqui, ó, só para ilustrar para o telespectador a importância do Clássico Grenal de amanhã, nós estamos acostumados com as transmissões da Globo em TV aberta, que transmite normalmente o jogo do Carioca ou do Paulista para todo o Brasil, e transmite o jogo do Gaúcho, quando muito para cá, para o oeste de Santa Catarina, para o oeste do Paraná. O SBT divulgou a grade de programação dele nacional
o jogo Palmeiras e Guarani do Paraguai será transmitido apenas para o estado de São Paulo e para a cidade de Goiânia. Todos os demais estados do Brasil vão assistir o clássico. Que maravilha. É uma inversão, é algo que não acontecia até esse momento. A projeção, e aí a Ubra é uma TV independente, não tem nenhuma relação com estas. O SBT nos cede as imagens dos jogos. Certamente na quinta-feira a gente vai repercutir o Grenal com as imagens do SBT. Mas não é por isso que a gente está citando, porque a gente sempre cita os demais veículos aqui. A projeção que o SBT faz abertamente de ter a maior audiência da sua história no Rio Grande do Sul. Não é à toa, né? Não, também é um... E vai ter, com certeza vai ter. Com certeza vai ter, vai estourar. Tem. Porque até dona de casa, que gosta de novela, olha o Grenal. Início de relação, né? O cara quer mostrar serviço, é que nem o cara recém-casado lava a louça. Depois de 3 anos, ele não passa nem perto da cozinha. Então, o SBT quer mostrar as armas, quer dizer que chegou diferente, etc. A Globo vai estar com o Sport e Corinthians. É um jogo que interessa muito, né, Lucas? É verdade, Maurício, que vai ter amigo nosso que vai trabalhar lá Não sei de nada, não sei de absolutamente nada. A culpa é do Paulão, que foi rebaixado, velho. Só erra quem bate, né? O cara que assume a responsabilidade de não amarela, né? Tem muito jogador que nunca errou pênalti. Compensação, quando o juiz marca, ele corre pro lado do vestiário, né? De medo de se queimar. Alguns diriam o contrário, né, Lucas? Que só bate quem erra. De vez em quando no Grêmio acontece isso, viu? Só bate quem erra. Tem aquela época do Luan também, que ele não acertava um pênalti assim, ó, podia... Eu sempre tive um problema com pênalti, porque no Grêmio parece que o Grêmio tem um problema com pênalti. Olha aqui, ó. Faz parte, sem dúvida. Lucas, depois do intervalo comercial, eu quero que tu me diga o que tu tens de informação do Inter, de que maneira tu acha que o Kudê vai armar o time. E o Vecchio vai falar também, o Vecchio é bem informado, sabe como é que é lá no Jockey Club, passam muitas informações também. Quero saber do Vecchio o que ele tem de informação de como vem o Grêmio, do que o Renato vai aprontar para esse clássico. Já voltamos. 7h40, de volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo Lucas Bolzan via Skype. Aqui comigo no estúdio, José Vecchio Filho, ex-conselheiro do Inter, presidente do Jockey Club. Ficou no ar a pergunta para vocês do que vocês esperam do time adversário. Lucas Bolzan, você é o visitante. O que você espera do Inter, do Kudê, mandante no Beira-Rio? Não tem torcida, mas o Kudê está querendo ganhar o primeiro clássico dele no comando do Inter. Como você vê, pelo que você acompanha no noticiário, as dúvidas, o Patrick que não se sabe se vai poder jogar, por exemplo, o que você tem de informação e o que é sentimento de como você imagina que vem o outro lado, como você imagina que vem o Inter, Lucas? Bom, primeiro, repetindo mais ou menos o que eu falei no início, eu acho que o Inter tem toda a possibilidade de reverter esse quadro de derrotas sucessivas e empates que vem tendo nos últimos Grenais. Então, tentar inverter essa gangorra, né? É a chance que o Inter tem é amanhã, porque efetivamente o Grêmio tá em desvantagem técnica e de confiança também. Mas eu acho que o Kudê vai fazer, ele tem que ganhar esse jogo, né? É importante para o Inter ganhar esse jogo. E eu acho que vai fazer com que o time seja um pouco mais ofensivo. Por isso que eu aposto ali, eu acho que o Nonato vai começar jogando. Estava em certa dúvida ali, né? Se ele ia começar ou não jogando, até por ter um futebol um pouco mais solto, né? Porque o Musto aquele, com todo perdão, acho que não acrescenta tanto. E também acho que essa questão foi sondada aí que o Galhardo poderia não jogar, também acho que é um pouco odor, eu acho que isso aí, eu acho que ele vai jogar. E eu vejo o Inter bem ofensivo, praticando o tipo de futebol que o Kudê gosta, que é aquela história de prefiro ganhar de 4-3 do que... Enfim, gosta de fazer gol e gosta de ir para cima. Agora, evidentemente isso pode abrir espaços, né? Porque o Grêmio vai jogar fechado amanhã, sem dúvida, o Grêmio vai jogar no tripé de volantes, e isso faz com que o time jogue no contra-ataque. E o time jogando no contra-ataque, a gente vai ter com certeza a entrada do Ferreirinha no decorrer do jogo, que é um jogador que no último jogo a gente percebeu bem essa possibilidade de poder atuar muito bem nos contra-ataques. Então eu acho que eu vou ter um Inter muito ofensivo amanhã, querendo a vitória, e esse pode ser o fator decisivo da derrota do Inter. Acredito que essa é a avaliação. Quero saber do Vecchio o que vai acontecer
do outro lado também, se ele concorda também com as análises do Lucas, do que o Lucas está apontando. Mas antes, informar 2 gols que nós não informamos aqui. O segundo do Flamengo está 2-0 contra o Barcelona em Guayaquil. O Flamengo que teve um surto, está sem metade do time por conta de coronavírus. Gol do Arrascaeta, então 2-0 para o Flamengo. E o CRB está enfrentando o Juventude na Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 2-0 no Jacone pro Juventude. E o Juventude está perdendo agora 1-0. Gol do Léo Gamalho de pênalti. Então ainda está dando Juventude na próxima fase. Na fase em que entra a dupla Grenal, mas o jogo está em andamento. A torcida do Juventude, a papada, está apreensiva porque tomou o primeiro gol também lá nas Alagoas. Vec, o que você espera do Renato? Você concorda com o que disse o Lucas? Vem um tripé de volantes? Você acha que o Ferreirinha, ou Ferreira, como está agora na camisa, como o pessoal está tentando chamar ele, que é uma peça ainda para segundo tempo, ele pode começar o jogo? O que você tem de informação? O que você deduz pelo que você está vendo das movimentações do Renato? Que, ok, está num momento não tão positivo, mas está invicto no ano em clássicos. Vec. Olha, eu acredito que se o Grêmio, né, jogar toda a sua sorte no Ferreira, o Internacional tem tudo para se dar bem. Né? Eu acho que o Ferreira ainda não tem todo esse porte, né, para ser solução de um time como o do Grêmio. Né? Acho que o Grêmio, pelo que eu sei, o Kahneman volta, Michael também deve estar voltando, que é um jogador descolado, um jogador veterano que vai ajudar muito ali, né? E o Internacional, que vive um momento de graça do Galhardo, né? E também um outro jogador que está em ascensão no Inter, o Bosquilha, né? Eles podem trazer muitos problemas para o Grêmio, que vai estar sem o Jeromel, que para mim é um zagueiro de excelência. Né? Eu acho que a falta do Jeromel na zaga do Grêmio é um fator que vai ajudar o Inter. Né? Tu pegar um Grenal com Kahneman e Jeromel na zaga seria uma certa tranquilidade para o Grêmio, considerando que o Inter não tem Guerreiro, que o Inter não tem um centroavante de ofício. Né? Tem ainda essas promessas. Nós temos aí o Abel Hernandes. O Abel Hernandes, que fez 2 gols. Né? Mas eu prefiro esperar para ver antes de guindá-lo à condição de substituto do Guerreiro, que para mim, embora o Guerreiro não fosse um jogador de fazer bons grenais, né? Ele parece que às vezes desaparecia no Grenal, e isso até o angustiava. Eu acho que o Internacional vai se ressentir disso. Mas o Grêmio, sem o Jeromel ali, que é o grande... Só um comentário aqui, Velho, só um comentário aqui, vou te interromper, mas te ajudando. O Guerreiro não perderia aqueles 2 gols que ele perdeu no jogo último agora da Abel Hernandes. Eu acho que teve uma bola do Abel Hernandes ali, Lucas, que eu me apavorei, né? Teve uma que eu me lembrei no meu tempo, quando eu tentei jogar bola, né? Quando eu me convenci que eu não tinha intimidade nenhuma. Né? Mas, assim, depois ele se recuperou. Tu diria que o Abel Hernandes está sendo mais ou menos, guardada a proporção, o Jael do Inter nesse momento? Meio tosco, mas que de vez em quando faz um gol, entra com garra. Acho que sim. Ele me lembra mais o Kita, ele né? Não é um mau jogador, não. Ele não é um mau jogador. Ele me lembra o Kita, né? Vai falar em jogador ruim que a bola entra, é o Kita. Né? O Kita era um jogador tosco, absolutamente tosco. Mas ele tinha faro do gol e a bola entrava. E é isso que a gente quer de um centroavante, porque não adianta o cara ser craque e não colocar a bola nas redes. Né? Por exemplo, o Guerreiro às vezes tinha uma trava com o Grenal. Né? E tem jogador que só joga em Grenal, por exemplo. O Grêmio teve na história do Grêmio. Ninguém fez mais crime em Grenal que o Jorge Veras. O Jorge Veras não sabia fazer um balãozinho, mas para cima do Tafarel ele se consagrava. Quantos gols o Jorge Veras fez na história? Então, é muito difícil, mas eu vejo que o Grêmio passa por um mau momento, vai desfalcado, né? O Diego Souza está saindo muito da área, pelo que eu vejo, a bola não está chegando lá. E o Diego Souza estava indo muito bem na bola aérea. Né? Ele estava fazendo muito gol de bola aérea, mas quem é que alça a bola para ele da linha de fundo? Quase ninguém, né? Tem que chegar alguém no fundo, construir alguma coisa melhor. O Inter, por seu turno, nas alas está muito ruim. Né? O Moisés é o jogador, acho que mais contestado do futebol brasileiro hoje numa lateral. Então, é um Grenal de momentos
ruins para os times porque não estão com toda a força. Nem Inter, nem Grêmio estão na plenitude da sua força. Vale o momento, né? Eu vou jogar todas as minhas fichas num dia iluminado do Galhardo e o Internacional tem que ganhar. Eu ouvi... Pode ser que não joga o Galhardo, né, Maurício? Tem alguma... Eu acho que é fumaça. Eu acho difícil, acho que é mais caô, né? Mas enfim, pode ser, né? Mas aí eu te pergunto, Lucas, tu que tens informações mais do que privilegiadas, o Jeromel aparecer tão claramente para a imprensa mancando, chegar num carro separado e descer do carro meio mancando também na delegação, não é uma fumaça também? Porque a gente sabe que isso acontece em Grenal. Não, eu acho que pode ser, talvez, um tipo de... como tá o Renato, né? A gente vê com a torcida está por baixo, né? Então, assim... por quê? Porque os torcedores... Tem gente que está pedindo a saída dele, né? O que não é o meu caso, por óbvio, né? Eu quero que o Renato fique até quando ele achar que tem que ficar e quando ele quiser trabalhar no Grêmio, enquanto ele tiver vontade, que continue. Mas talvez, né? Vamos pensar assim para o lado mais midiático. A gente sabe que o Renato é uma pessoa, na sua particularidade, uma pessoa muito simples e assim, até tímida no trato com as pessoas, tá? Então é um cara que estuda futebol, mas que tem como personalidade um pouco de tímido. E isso não há nem um pouco que transparece para a imprensa. Então, ele, no decorrer da carreira dele, ele moldou então esse personagem com que se chame a atenção para ele, é um certo... Então, por exemplo, digamos que o Jeromel jogue e o Grêmio ganhe, tá? Então ele vai dizer, olha, talvez ele possa trazer esse factoide de terem feito esse teatro, enfim, para tentar atrair um pouco de atenção para ele e fazer com que o grupo continue. Mas estou especulando, entendeu? Não é uma coisa que eu tenho, por isso eu acho que o Jeromel realmente não joga, tá? Não é informação interna, nem nada disso, mas o meu sentimento é que o Jeromel não joga. Eu acho que tem muito mais chance do Maicon jogar, que eu também acho que não joga, do que o Jeromel. Mas eu acho que o Kahneman joga sim, até pelas notícias que a gente teve hoje. Mas assim, tu entendeu, Maurício, o que eu estou querendo dizer? Pode ser que daqui um pouco se crie essa coisa dos anos 80 para tentar fazer com que o torcedor volte a sentir aquele Renato malandro, aquele Renato que, enfim, que deu uma virada tática no Inter e... Tu entendeu? Que eu acho que eu consegui me expressar bem, né, Vecchio, Maurício? Sim. A ideia... E do Renato, eu só levanto essa hipótese porque é o Renato. Porque o Renato vetou o departamento médico de informar sobre os jogadores. E assim, e um outro ponto, Lucas, muito importante. A imprensa não está tendo acesso ao CT. Como é que conseguiram ver tão claramente o Jeromel mancando? E aí a imprensa também não tem acesso ao hotel, mas conseguiram ver que ele chegou num carro. Às vezes as coisas são meio teatrais também no futebol. Eu acho que o Jeromel tá fora, mas eu não duvido de nada. Eu fico sempre com uma pulguinha atrás da orelha com o Renato. Não, parece Hollywood, né? Mas veja bem, se o contexto for correto, né? E for isso para enganar e tal, e der tudo certo, joga e ganha, vai dizer que não vai ser uma história legal para se contar, para a gente estar comentando. Não, e assim, né? E assim, né, Lucas? O Vecchio não vai estar tão feliz quanto eu, né? Mas faz parte, né, Vecchio? Nós já tivemos Grenal, né, Vecchio, em que 13 entraram em campo. Nós já tivemos Grenal que o jogador estava fora da súmula, chegou e foi titular. Já teve Grenal que o cara estava engessado a semana inteira e no dia do jogo jogou. É que o Miguel vale, faz parte, né? Só que não tem hoje a mesma graça que tinha antes, né? Porque... eu vejo assim, ó, claro, não vai ter público, então não vai influenciar. Antigamente, a escalação ou não de um jogador influenciava na torcida, né? Por exemplo, nos áureos tempos do Inter e do Grêmio, a não escalação do Falcão de um lado, né? A não escalação de um outro craque do Grêmio lá da época, um jogador decisivo, que foram vários, né? E talvez... Se o Jardel não fosse jogar e o Paulo Nunes mas eu até falo mais atrás, assim, um Grêmio mais... Mas nos anos 90 influenciava também. Não, era Jardel e Paulo Nunes, né? Se o Ronaldinho, quando foi lançado, não jogasse, influenciava. Então, por exemplo, aí o jogador daqui a pouco pensava assim, olha, o torcedor, eu não vou nem comprar ingresso, o Ronaldinho não vai jogar, o Falcão não vai jogar. Agora não tem torcida, né? Não tem mais esse jogador, tanto o Inter quanto o Grêmio, fruto do futebol... da crise do futebol e da falta de dinheiro, nós agora não estamos mais vendendo espetáculo, né? Nós estamos vendendo o artista. É como se a gente comprasse um circo
né? E vendesse o palhaço, que era a principal atração. Então, antigamente a gente ia no campo para ver cara de uma qualidade acima da média. Era aquele frenesi atrás do ingresso. Hoje, começa que os sócios já têm o ingresso antecipado, eles têm praticamente todo o acesso ao estádio. É muito difícil um não sócio acessar. Pelo menos no Inter é assim. É muito raro um não sócio conseguir assistir uma partida de Libertadores. Como não vai ter torcida, eu acho que esse migué também, porque o negócio de escalação, pelo que vale esse jogo, tanto o Grêmio como o Inter vão escalar o que tem de melhor, né? Então, o Internacional não vai montar, o Cudê não vai montar um time pensando no Grêmio. Ele vai montar com as melhores peças. E acho que o Renato, idem, né? Ele precisa também acabar com essa má fase do Grêmio. Ele vai botar em campo o que ele tiver de melhor. Então, esse Miguel, eu acho que, embora possa vir a ser uma coisa que entre para como mais um episódio de folclore do futebol gaúcho, eu acho que nesse momento aí ele não tem essa importância toda. Depois do intervalo, a gente vai falar mais sobre os prováveis times do Clássico, sobre como se desenham os times. E aí eu vou responder também um recado do Rodrigo da Costa aqui na nossa live, que não tenho procuração, não sou amigo do Klaus Câmara, só troquei uma ou duas mensagens com ele, mas ele está fazendo uma afirmação inverídica com o Klaus Câmara e eu vou explicar para vocês depois do intervalo o porquê. Já voltamos. 7h55, de volta com Cadeira Cativa. O Rodrigo da Costa, que participa frequentemente do nosso programa, está dizendo o seguinte: o executivo do Grêmio era um traíra, o X9, ele vazava as informações do Grêmio. Foi só ele sair que o valor da negociação do Cavani vazou, mas esse valor que estão divulgando agora, a gente sabe há mais de mês. E não foi o Klaus Câmara que vazou para a imprensa. Eu acho que a passagem do Klaus Câmara pelo Grêmio, ela foi apagadíssima, né? Ele não é um executivo de futebol dos holofotes, né? Mas também, se fosse, não viria com o Renato, porque o holofote é do Renato, né? Eu conheço, assim, uma lista de executivos do futebol do Grêmio, né, que eram muito badalados, que tinham acesso à imprensa. O Renato, ele toma, cara. Agora, eu sou obrigado a concordar com o Renato. Ele é vedete, coisa. Mas essa questão do departamento de futebol, médico de clube de futebol, não nasceu para dar entrevista e dizer quem vai jogar e quem não vai jogar e quem está liberado, né? Porque não sabe o que passa na cabeça do treinador. Guardadas as proporções, a minha secretária no escritório não foi feita para divulgar as minhas estratégias num processo ou dos sindicatos que eu advogo. Ela tem que atender as pessoas ali, falar amenidades. Nada, absolutamente nada, que diga com a nossa relação. Mas isso está acontecendo agora, porque a gente não divulga nem quem tem Covid mais, porque não dizem, não assumem, por causa do segredo médico-paciente. Isso sempre existiu, não é de agora. Mas nos anos 90, nos anos 80, sempre se disse, o Vecchio está com lesão muscular grau 2, para por 2 semanas. Mas é que hoje, com a dinâmica do futebol, né? O Maurício está irritado, velho. O Maurício está irritado, velho. O Maurício está irritado. Isso é a imprensa está irritada. Não, mas é que, Lucas, o problema disso é que, assim, se ganhar o Grenal, todo mundo vai bater palma pro Renato, porque é um mito, porque não falou pra imprensa, não deixou o Inter saber o time, e aí foi um nó tático no Cudê por isso. Se perde o Grenal, tá tudo errado, tem que demitir o Renato, porque tem que mudar, porque os jogadores não estão correndo mais, porque a preparação física tá ruim. O futebol virou isso. Hoje a análise... Ganhou, tá... Eu tenho, Lucas, muitos conhecidos, torcedores do Grêmio, associados do Grêmio, que estavam com o tweet pronto pedindo para demitir o Renato no jogo com o Palmeiras. Aí entrou a bola, virou um mito de novo, e um grande resultado, e gol de cabeça de um anão, que é o Ferreirinha. Não tem altura para fazer um gol de cabeça. Não, o Ferreirinha tem porte de jogador de futebol de botão, né? Mas o fato é né? O Renato, eu volto a dizer, tanto o Renato quanto o Cudê, o torcedor, os dirigentes de futebol, eu nunca fui dirigente executivo, eu fui do conselho, vice-presidente do conselho, nunca fui dirigente de futebol, né? E também não aceitaria um convite para vestiário, que eu não entendo nada. Eu aceitaria um cargo na administração do meu clube,
no jurídico para ajudar. Agora, no vestiário, eu passaria longe, porque eu acho que é uma pretensão... O que tem de gente que quer entrar no vestiário é... O cara quer entrar porque tem a mosca azul. Tem a mosca azul. Tu é o que todo dirigente de futebol quer, né? Todo presidente quer, o cara que ajude sem querer estar no futebol. Sabe qual é o problema, Lucas? É que as pessoas têm a mosca azul, né? A mídia faz um diretor de futebol, faz um ilustre desconhecido, um popstar em 3 edições. O cara vai pro futebol do Inter e do Grêmio, em 3 edições ele é um dos nomes mais conhecidos do Rio Grande do Sul e do Brasil, se ele fizer uma boa gestão. E aí falta uma autocrítica. É culpa do Inter, viu? Vou te interromper para dizer, isso é culpa do Inter. Vocês que fazem o pessoal que vai pro futebol ser presidente do clube. Vocês que usam isso de catapulta. Nós não fizemos isso há uns anos já. Estou brincando com a minha. Não, eu falo assim, mas o Grêmio, o Cacalo não começou no futebol até ser presidente? Sim, eu disse, não fizemos isso há muitos anos. Mas o Odorico tá querendo se lançar, ou quis se lançar na última, quer se lançar para a próxima, porque foi vice de futebol. Não conversava com o Renato, mas foi vice. Não, agora, tirando as brincadeiras à parte, realmente, nos anos 90 no Grêmio, até aliás, nos anos 2000, ocorreu isso, né, de se projetar o presidente através do futebol, né? Mas no Inter isso existe até hoje, né? Cá entre nós. Fiz a brincadeira e tal, falando um pouco de verdade, né? Mas é que o Inter tá entranhado isso. Para o cara ser presidente, o cara tem que ter passado por ali. No Grêmio, eu acho que o Romildo meio que quebrou essa linhagem. Mas eu acho, Lucas, eu não sou contra isso. Eu acho que um dirigente de um clube, ele precisa conhecer lá bem, né? Ele não pode comer pela mão dos outros, exceto se ele tem alguém de absoluta confiança que passou pelo vestiário e que possa dizer, porque é um ambiente totalmente diferente, né? Então, alguma experiência o presidente do clube tem que trazer, ou de fora, em gestão, né? Ou... Pois é. Sabe que eu vou te falar uma coisa. Meu pai, que está nos assistindo aqui, uma vez, quando eu era criança, um famoso político da minha região aqui assumiu um cargo muito importante em nível federal, nada a ver com a área dele, tá? Nada a ver. Tipo assim, o cara era médico, assumiu um negócio do jurídico. Eu não vou falar aqui para não trazer quem é. E eu perguntei pro pai, tu vê, o cara era médico, tá assumindo um negócio no jurídico aqui, que coisa louca, né? Como é que o cara vai saber trabalhar com isso? Aí meu pai disse, não, quando o cara é bom, o cara faz qualquer coisa bem. Então, assim, eu acho que ser presidente de futebol, claro, concordo contigo, primeiro tem que gostar de futebol, né? Tem que também entender de futebol. Agora, eu não acho que necessariamente tem que passar por ali. Eu acho que se pode criar, sim, até porque hoje em dia, tudo em contexto de gestão de empresa, aí, tu gente... Eu sei que tu trabalha tanto com a advocacia, como tem lá a tua função no Jockey Club, tu sabe que as coisas têm que ser em grupo hoje, ninguém decide mais sozinho, ninguém faz a vida sozinho, ninguém resolve as coisas sozinho. Então tem que ter um colegiado, tu tem que ter um colegiado que tu possa confiar. E no momento que eu tenho um colegiado que tu possa confiar, e eu tenho alguém que me dá respaldo naquela área, dependendo de aonde eu não sei, eu posso trabalhar assim. E cito o exemplo do Romildo, que sem dúvida, ele não passou pelo futebol, ele quebra esse paradigma, e eu acho que foi saudável, pelo menos para o Grêmio, eu acho que foi saudável a gente tirar essa questão de trazer uma pessoa de fora, que é do interior do estado, e isso, enfim, as coisas têm que mudarem, né? Como na democracia, né? Tem que estar lá um partido de um viés, depois tem que trocar para outro, depois volta aquele, assim por diante, né? Isso é saudável. Mas, eu Lucas, acho que também no futebol deveria acontecer assim. Eu não estou dizendo que o cara, para ser bom presidente, ele tenha que ter sido do departamento de futebol. A vantagem do Romildo é que ele é um homem que traz uma bagagem de gestor, né? Ele não está fazendo uma experiência de gestão no Grêmio. Ele foi prefeito, ele lidou com dinheiro público, que é uma pessoa que está sempre com a espada do Ministério Público sobre a cabeça, Tribunal de Contas. Então, o gestor a gente público... Está com o alvo desenhado das costas. É isso. Então, ele chegou no Grêmio com uma capacidade de gestão e essas passagens dele pela prefeitura de Osório, etc., deram um estofo para ele que ele sabe trabalhar em equipe, ele sabe organizar, porque um prefeito organiza um secretariado e esse secretariado é que dá a sustentação política, né? Então, agora tem pessoas que vão para a política de futebol com pretensões e que nunca foram nem síndico do prédio, Lucas. Então, a tendência do desastre é sempre grande. Então, o cara não entende futebol, não entende gestão. Nós estamos falando a mesma coisa. É que tu fala de uma maneira muito mais inteligente que eu. Essa é a diferença. Não, para com essa conversa. Eu só quero te fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. O Maurício falou aqui nas entrelinhas que tu tinha informação hiper privilegiada, Lucas.
Eu vou dizer o seguinte, pelo que eu conheço do teu pai, ele jamais falaria alguma coisa, uma particularidade do Grêmio. Agora, ouvi dizer uma vez no aniversário do Vieirinha que às vezes o Romildo fala dormindo. Ou seja, sem querer ele pode entregar algum segredo do Cavani, hein? Tu tem que escutar ele na porta. Pode aparecer. Não, sim, velho, o Romildo é meu primo, tá? O Romildo é meu primo, não é meu pai. É meu primo. Não, meu pai que tá assistindo é o Jaime, que eu comentei assim. Mas, enfim, eu vou te falar bem sinceridade. Quando surgiu aqui, eu já falei isso nos outros programas, quando surgiu ali, acho que era um dia de noite, surgiu esse negócio do Cavani, meu telefone não parou de tocar, as pessoas me perguntando, sabe, que eu tenho relação, enfim. Mas, cara, sinceramente, eu nunca perguntei pra ele. E tem até vergonha de perguntar. Eu acho que ele não diria, provavelmente né? é isso que tu disse. Ele não diria e eu ficaria até constrangido de perguntar, porque isso é segredo, cara. Eu não sei nem se ele compartilhou com a mulher dele. Provavelmente deve ter compartilhado, mas é segredo. Dona Vera sabe, hein? Eu acho que ela opina, hein, Lucas? Tem que respeitar, né? Um segredo desse tamanho aí, eu acho que nem a Consorte, sabe? Porque isso é uma bomba, né? Quando o Grêmio ventilou isso aí... sabe que ela sabe. Se eu mostrar aqui... Se eu mostrar aqui o é número de mensagens que eu recebi perguntando se eu sabia alguma coisa, não que eu tenha alguma informação do Grêmio, absolutamente nenhuma, né? Mas se eu sabia o temor, né? Porque é uma contratação de um tamanho, né? Que é um negócio, essa mesma época de Covid, eu acredito que a polícia teria dificuldade em conter a movimentação da torcida do Grêmio. Teria absoluta Pode botar dificuldade. o efetivo inteiro da brigada que não consegue. Eu acho que seria Pode uma pegar coisa... as bombas de efeito moral, Não, a vantagem, né, Lucas, é que se chegar o Cavani, ele vem com um jatinho particular e vai de helicóptero até a arena, o que for, né? Sim. Aí dispersa um pouco, ou evita um pouco a aglomeração. Deixa eu só passar os prováveis times para a partida de amanhã. Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Wendel, Moisés segue suspenso. Lindoso, Praxedes, Nonato e Bosquilha. Se o Patrick jogar, ele entra na vaga do Praxedes no primeiro momento. Thiago Galhardo e Abel Hernandes é o provável time do Inter, que é o mandante da partida. O Grêmio deve ter, pelas informações que os colegas conseguiram acompanhar ao longo da tarde, Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique, Alisson, Diego Souza e PP. O Vecchio responde depois do intervalo se esse é o time ideal dentro das condições que tem o Inter, e o Lucas responde a mesma coisa sobre o Grêmio. Depois do intervalo nós já voltamos. Vecchio, esse time do Inter que eu disse há pouco, tem o Praxedes entrando, o Nonato afirmado como titular, é uma tendência? Ou você acha que o Cudê pode surpreender e botar o Musto, caso o Patrick de fato não possa jogar? Eu só queria aproveitar aí para mandar um abraço, uma audiência qualificada aqui do programa, para um irmãozão meu, um amigo, o doutor Renan Eduardo Cardoso, procurador do Tribunal de Justiça Esportiva. Grande, mandou uma mensagem. Quero também mandar de público os pêsames que o doutor Renan perdeu a mãezinha dele essa semana, com quem eu convivi. Para quem não sabe, nós somos sócios do escritório, né? Somos irmãos, assim. Não somos mais sócios comercialmente, mas a nossa ligação pessoal de irmandade vai para o resto da vida. Força aí, meu irmão Renan. Forte abraço, né? E que tu supere rapidamente isso, tanto quanto possível. Pois bem, eu vou te dizer que eu acho que o Internacional escalou o que era possível, o nosso treinador, né? Ele já disse que não ganhar do Grêmio o incomoda, né? Então, se alguém garantir para ele que um outro jogador possa fazer a diferença, ele até pode mudar. Eu ainda acho que o Musto está muito afoito, né? Ele ainda não se encaixou no jeito brasileiro de jogar futebol. O Musto vem com aquela gana, com aquele sangue nos olhos do futebol portenho, né? Eu fiz uma comparação, embora não seja portenho, quando o Inter contratou o Lúcio, do Gama, né? O Lúcio dava bicicleta em bola rasteira, dava voadora, parecia um lutador de karatê, depois foi parar na seleção. Eu acho que a nossa torcida tem que ter um pouquinho de paciência com o Musto para ele se ambientar nesse futebol aqui de donzelas, de caicai, que qualquer assoprão, né, os jogadores se atiram tentando cavar uma falta. Nesse momento, né, eu ainda prefiro o Patrick, mas eu acho que com o passar do tempo o Mustos vai entender a filosofia e a maneira dos brasileiros de jogarem futebol. Então, nesse momento, eu acho que o Cudê botou o que tinha de melhor.
Mas a torcida tem que dar tempo ao Musto, porque o Kudê não é bobo, ele não indicaria um jogador, né, que fosse tão ruim quanto está parecendo o Musto, né, um jogador muito agressivo, que leva cartão toda hora, que compromete o sistema. Então, hoje, né, eu não escalaria o Musto da maneira como ele está, mas é por uma questão de ambientação logo ali adiante, aí eu colocaria o Musto. E você, Lucas, concorda com esse provável time do Renato? Na zaga é o que tem, sem o Jeromel. Do meio para frente, os 3 volantes. De acordo? De acordo e também de acordo, eu queria que o Musto jogasse, tá, Maurício? Estava torcendo para o Musto jogar, Lucas. Não, já que estou aqui comentando, né? Podia jogar, viu? Sou favorável, viu, Beck? Tô contra ti nessa aí. Tá bem? Tô contra ti nessa aí. Eu acho que o time do Grêmio é esse aí, viu, Maurício? Não tem o que fazer. É jogar com os 3 volantes até voltar a confiança. E acho que, inclusive, vai ser empate amanhã nesse Grenal. Eu queria muito que o Grêmio ganhasse, vou torcer por isso. Mas acho que o empate amanhã é o que vai ocorrer. Teu palpite pro jogo, então, Lucas, pra gente encerrar. Não, eu acho que assim, eu acho que é um jogo de 0-0. Eu acho que é um jogo de 0-0, mas se o Inter realmente tiver essa postura ofensiva que eu acho que vai ter, e daí por isso que eu chuto que vai jogar talvez o Donato ali nesse time. Até, eu vi o jogo, né? O jogo agora contra o Fortaleza, que o Inter perdeu. Eu não achei que ele jogou mal, eu achei que o time do Inter todo estava, né? Enfim, tipo, time reserva, né? Mas eu acho que tem a possibilidade dele. Ele é um jogador que pode vir a fazer com que o time fique bem mais fluido mesmo. Então, eu acho que o Inter pode vir para cima, mas se o Inter for para cima do jeito que eu acredito, daí sim, acho que vai ter gols na partida, mas também acho que vai ser 1-1. Contagem regressiva para o Cavani vir? Pois é, Maurício, essa situação a gente estava comentando aqui no intervalo, até para o nosso telespectador, eu realmente não tenho essa informação, queria muito saber e também queria muito que ele viesse. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa história, dessa novela que já estamos tendo aqui. Queria muito, sim. Obrigado, Lucas. Grande abraço. Forte abraço, Maurício, Vec, foi um prazer. Abraço, Lucas. Maravilha. José Vec, filha, mesma 2-1 pergunta. 2-1 pro Inter. 2-1 pro Inter, assim? Firme. Teve torcedor na live falando até em 8-1 pro Inter. O pessoal tá empolgado, né? Aí que de repente tomou alguma, né? Experimentou alguma coisa. Bom, teve um aqui que falou em gol do Moisés, mas o Moisés tá suspenso. Ainda bem. Tu acha que o Moisés suspenso é um reforço pro time? Baita reforço. Mesmo com o Wendel entrando? O Wendel também não é uma Brastemp, como se dizia antigamente, mas melhor que o Moisés tá sendo. Olha aqui, ó. Informando então, 5 minutos do segundo tempo, CRB 1, Juventude 0. Juventude tá passando pela Libertadores. O Flamengo tá ganhando fora de casa mesmo, sem 6 jogadores que testaram positivo para Covid. Amanhã, 19 horas, a projeção do clássico aqui no Cadeiro. O Juventude tá jogando a Copa do Brasil. Quem tá na Libertadores é o Flamengo, que tá ganhando 2-0 fora de casa. O Juventude tá perdendo pro CRB 1-0. Até amanhã.